Caríssimos irmãos e irmãs, hoje a leitura do profeta Jeremias é um pouco longuinha, mas resumindo, é um profeta, depois do exílio da Babilônia, que chegou profetizando que tudo ia ficar bem, que o povo ia voltar em 2 anos, e era mentira. Então Jeremias chegou até o profeta e disse que Deus não pensava aquilo, e acabou que o profeta mentiroso morreu, né? Bem, o que a gente pode tirar hoje em dia de exemplo para nós? Tomarmos cuidado com o que falamos em nome de Deus, né? Nós temos que ter muito discernimento quando a gente vai dar uma palavra. Se realmente aquilo é de Deus, está de acordo com a igreja. Às vezes a gente quer fazer o bem da pessoa e acaba levando a pessoa ao pecado. Principalmente quando é separação. Não vai ficar sozinha não. Não, pode usar um billing, pode usar o DIU. Não tem problema. A igreja é tranquila. O padre que é um pouco mais, né? E aí você vai levando a pessoa ao pecado, e depois as consequências são muito graves. Muito graves mesmo. Então, nunca dê conselhos que você não sabe qual é a vontade de Deus. Nunca faça isso. Se você tem dúvida, melhor calar-se. Por quê? Porque depois as consequências de todas as gerações caem sobre você. Entende? É muito grave a questão. Nós temos que discernir muito o que falamos. Às vezes, eu sei que tem gente que quer falar para dar um consolo, para tentar amenizar a situação. Mas, na verdade, no final, faz a pessoa entrar num pecado grave e você acaba sendo conivente com ela. Então, vamos pegar esse exemplo, né? O discernimento dos espíritos para falar. Não falar o que está na boca, não falar coisas das paixões, rezar primeiro, acompanhar o caso. É muito interessante. Depois que eu sou padre, a gente ouve o marido e mulher que está em crise. Você ouve o marido, você acha que a mulher é um demônio. Aí você vai ouvir a mulher, totalmente contrário. Se você julgar só por um lado, a chance de você errar é muito grande. Muito grande. Então você tem que primeiro ouvir os dois lados, tentar buscar alguém que está ali na casa, para ver para que lado que eles vão, os filhos, amigos, para ver se realmente quem é que está errado. Porque é impressionante a possibilidade de errar quando você faz um julgamento pesado, né? Teve um caso mesmo que eu tive que chamar filhos para saber quem estava certo e quem estava errado, porque eram 2 histórias completamente diferentes. Mas completamente diferentes. E adivinha que os filhos me fizeram mudar de ideia, porque eu estava completamente errado do meu ponto de vista. Eu tinha certeza que era um lado e os filhos depois mostraram que não era. Era o outro lado. Cuidado em precipitar-se para falar, né? Ouve um lado, reza, pede para Deus te dar o discernimento, e aos poucos você vai chegando pede o dom do conselho. É um dom, o dom do conselho. E aqui no Evangelho nós temos essa passagem que Jesus, quando soube da morte de João Batista, parece que mexeu muito essa morte do primo dele, né? Partiu de barco e foi para o deserto. Aqui mostra muito claramente que Jesus era totalmente, como ser humano mesmo. Tinha a natureza divina, claro. Mas essa necessidade de ir para o deserto quando soube da morte do primo, é porque ele realmente tinha necessidade de rezar, né? Tanto é que aqui
não conseguiu ficar sozinho no deserto. O povo descobriu e foi atrás, não foi? A multidão seguiu a barca. E ele teve compaixão, curou os doentes. Ele queria estar sozinho no deserto. Mas como o povo veio até ele teve compaixão, curou os doentes. E depois, este lugar é deserto, é a hora de despede a multidões, disseram os discípulos, né? Para que possam ir comer em casa. E Jesus disse, não, dai vós mesmos de comer. Os discípulos disseram, só temos 5 pães e 2 peixes. Jesus disse, trazei-os aqui. Abençoou, sentou todo mundo, ergueu os olhos para o céu e distribuiu para a multidão. Aqui também, para hoje, nós, às vezes temos essa ideia, pensamos assim, né? Senhor, o Senhor quer, esse povão quer alimentar a fé, nós somos poucos, quase nada, né? E os poucos que tem, ainda tem que tirar aqueles que estão dispostos à missão. O que Jesus disse? Me dá tudo que você tem, sua vida, seu coração, e eu vou fazer o milagre. Deixa comigo. Quando a gente está desanimado, cansado, às vezes com a família, que não muda de vida, brigas, na hora que você acha que não tem mais solução, né? Você vem na igreja e o negócio vai só piorando, porque o demônio gosta de fazer isso, viu? Aqueles que começam a ir na igreja, aí ele ataca para valer. Por isso que tem até uma coisa terrível, né? Tem casais que vivem juntos e não quer casar, aí uma mulher vai falar, eu quero casar. O marido responde, time que está ganhando não mexe, né? Depois de casar pode dar problema na igreja. Claro que não. O casamento vai dar só graça. Mas por que tem esse pensamento? Porque existe um combate espiritual e realmente, a pessoa que está buscando Deus, o casal que busca Deus, ele é perseguido. Ele tem os seus combates. Por isso que sai essa conversa. Mas o que deve fazer o casal? Perseverar na fé, na oração, ser perseverante. O que Deus quer da gente é a perseverança. Apesar de tudo que está acontecendo, você deve perseverar. Aí que você vai vendo que de todo mal, Ele vai tirar um bem. De todo mal, Ele tira um bem. Até da morte de uma criança. Vocês vão com o tempo, ainda mais quando tem uma santa, né? Uma mãe que eu conheci, mostrou a foto do filho de 7 anos uma vez. Falei, não, meus sentimentos. Não, como sentimentos? A melhor coisa que aconteceu na minha vida. Como assim? Sim, meu filho levou minha família toda para a igreja. Hoje, graças a ele, é um anjo que Deus me deu. Esses 7 anos com ele foram maravilhosos, né? Na hora, claro que existe uma dor enorme. E continua, saudade. Mas no meio, Deus vai tirando um bem. Você vai crescendo na fé. Você vai vendo o mundo com outros olhos, né? Ainda mais quando tem um intercessor assim. Espero que o seu Raimundo também esteja no céu. O seu Raimundo a gente tem que rezar pela alma. A família do seu Raimundo está ali? Quantos anos que ele tinha? 75. O seu Raimundo, vamos rezar para que ele esteja no céu, intercedendo por vocês também, dando força. Agora, uma criança de 4 anos, 100% de chance, né? Então, que a Isadora interceda pelo seu Raimundo, né? Que ela interceda para que ele seja no céu rápido. Mas todo mundo, depois que passa, claro, vejam bem, aqueles que perseveram na fé. Porque se você não perseverar na fé, Deus não vai tirar o bem daquilo. Tem uns que se afastam da igreja, afastam de Deus. Aí só piora, só piora. Mas se você persevera, pelo menos na missa dominical,
na oração diária, tenta vir às missas o máximo de vezes possível, com certeza Deus vai tirar um grande bem disso, né? Quando a gente oferece o que a gente tem, mesmo que seja angústia, dor, Senhor, é isso que eu tenho para te oferecer, Ele faz daquilo um grande bem, te dá uma graça, te dá a paz, te dá a fortaleza, te dá alegria no meio da dor. Só Ele pode fazer isso. Então, que nós aprendamos, quando a coisa, o caldo entornar na vida, ofereça aquilo que você tem. É angústia? É. Vem cá e oferece. É raiva? É. É dor? É. Oferece para Ele. Senhor, hoje o que eu tenho para te oferecer é angústia e dor. Mais nada. Mas eu me entrego a Ti desse jeito. E Ele pega os seus 5 pães e 2 peixes e diz, olha para o céu e diz, Pai, né? Olha esse teu filho, que me oferece a dor e a angústia. Vamos fazer uma chuva de bênçãos na vida dele. E aí Ele transforma aquilo num bem, com a perseverança de cada um. Então que Santo Afonso Maria de Ligório, que foi um perseverante, né? Ele perdeu a causa, era um advogado famosíssimo. Perdeu uma causa muito fácil, ficou com vergonha, ficou trancado 2 dias ou mais, acho, no quarto, com vergonha de sair na sociedade. A única coisa que ele fez foi oferecer a vergonha para Deus. Senhor, que eu tenho essa vergonha, né? E acabou deixando o direito, a advocacia, virou padre, bispo, santo, e fundou a congregação. Que Deus nos dê essa graça de nos entregarmos cada vez mais a Ele, do jeito que nós somos, com os 5 pães e 2 peixes, porque Ele pode fazer muitos milagres com a nossa entrega. Assim seja. Amém.